Olá, como vai você? Você que segue o jornal Valinete, nós estamos de volta. Nós ficamos um tempo aí nos preparando, porque era um ano político, e trabalhamos com planejamento estratégico, trabalhamos com articulação política, e foi um ano muito atípico, um ano muito apertado. Nesse início de ano, a gente voltou, né? O jornal Valinete, eu sou colunista, cientista político, formado em bacharel em Ciências Políticas, onde eu vou desenhar para vocês o que eu vejo a política nacional. Hoje a gente está percebendo que a corrupção está tomando conta, né, de todos os setores da nossa política. Não importa quem é que seja, quem é que é o prefeito, quem é o presidente, a corrupção está lameando, né, a nossa política brasileira. A corrupção é uma chaga que devora a sociedade. A corrupção é um mal que afeta todas as camadas da sociedade, minando a confiança, a transparência, a justiça. As pessoas não acreditam mais na justiça, né? Estamos vendo aí, por exemplo, o grande nó que existe hoje na justiça brasileira. Alguns juristas, alguns advogados acreditam que o STF está sendo muito pesado, aplicando a lei muito pessoal, enquanto alguns juristas, alguns advogados acreditam que o STF está aplicando simplesmente a lei. Eu pergunto para você, quem está dizendo a verdade, quem está interpretando a lei conforme ela tem que ser interpretada? Então o Brasil vive uma situação muito séria. No Brasil, nós tivemos o governo Bolsonaro, um governo de direita, que foi lameado, foi infectado pela extrema-direita. Tudo que é extremo não é bom. Seja na esquerda, seja na direita. O extremismo, ele afasta, ele divide, ele destrói, ele cria uma situação de dificuldade. A direita era saudável, como a esquerda também é saudável. Mas quando você vê um extremismo, onde as pessoas não respeitam a opinião do outro, onde o ponto principal é a violência, porque eu não concordo, porque eu não aceito a proposta, porque eu não aceito o pensamento, porque eu não aceito a sua ideologia, a sua crença, o seu modo de viver, eu tenho que te ofender, eu tenho que te agredir. A mesma forma a esquerda. A esquerda não fica para trás com relação à ideologia da extrema. Nós vimos aí, por exemplo, a esquerda que diz que defende o trabalhador. Eu gostaria muito de chamar a atenção aí do presidente Lula e dos seus ministros. Vamos falar sobre a questão do racismo. Quantos negros nós temos no governo Lula? Você prega muito a questão do racismo, Lula, e você vai me desculpar, é um racista velado, porque o seu governo é um governo que não tem nenhuma, vamos dizer assim, não tem nenhuma ligação voltada para dar oportunidade para os negros. Eu criei Bolsa Família. Bolsa Família atende negro e branco. Eu criei a cota racial. Quer dizer que os negros são menos capacitados do que os brancos? Não. Você tem que dar oportunidade para os negros no seu governo. Você vê, por exemplo, as prefeituras do PT. A minha região do Vale do Aço é muito fácil. Só você fazer uma comparação nas capitais onde o PT governou, quantos secretários municipais, quantos secretários estaduais, quantos ministros foram os negros. Então a esquerda, ela prega algo que não vive. A direita, ela é mais propícia. Ela defende mais o comércio, defende mais o capitalismo. Mas os empresários defendem mesmo, ela não esconde. Ela não fica debaixo do pano, né, para poder defender o que ela acredita. A esquerda não, a esquerda extremista, ela gosta muito de defender o que elas não praticam. Enquanto a direita extremista também não defende o que ela pratica. Mas a direita é saudável. A direita defende e vive o que ela defende.
quanto a esquerda também, a esquerda normal, a esquerda simples. Um exemplo muito claro foi a reforma da Previdência. A melhor reforma da Previdência foi a reforma do Michel Temer, que pregava uma reforma de 10 em 10 anos, havia uma reforma no país, né? Enquanto a pior reforma da Previdência foi da direita, do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, como presidente, quis atender quem? Atender os grandes empresários, atender o capital quer ferrar o pobre, o capital quer ferrar o trabalhador, para que o trabalhador possa ter dependência, né, sempre das necessidades e das migalhas que caem sobre a mesa. Enquanto a esquerda deveria ter defendido lá atrás uma reforma da Previdência, vou dar um exemplo, né, aos defensores da esquerda, que eu chamo de, né, pessoas militantes que não raciocinam. Vamos dar um exemplo. Nas siderúrgicas, como é que uma reforma da Previdência nas siderúrgicas, senhores deputados federais do PT, do PSOL, do PV, né, vocês que são de centro-esquerda, um trabalhador que trabalha na cearia, trabalha no alto forno, como que o INSS pode rejeitar, como tem rejeitado, o tempo especial desse trabalhador que trabalhou em lugares totalmente extremo, como trabalhar no alto forno, numa cearia. Mas nós somos culpados. Quantos deputados federais e estaduais que representam o trabalhador? Eu moro numa região, que é a região do Vale do Aço, e hoje nós temos aproximadamente 500 mil habitantes. Quantos trabalhadores que nós temos que defende realmente o trabalho, defende o chão de fábrica? Não temos, porque o eleitor quer votar engravatado, quer votar em médico, quer votar em doutor, em juiz, promotor, em coronéis, em generais. Mas o trabalhador que é igual a ele não quer votar, que conhece a realidade. Talvez seja por isso que nós temos uma classe mais desunida que existe, é a classe do trabalhador. Enquanto que a classe dos professores é mais unida. Ela tem representante que nos representa, apesar que é pouco representante, deveria ter mais, né? Mas nos municípios, nas câmaras de vereadores, sempre tem um representante que defende os trabalhadores, né, os servidores, trabalhadores e trabalhadoras da rede pública, seja ela no município, seja no estado. Agora, o trabalhador não tem um representante, né, que possa falar e discutir isso no Congresso. Olha, gente, a Previdência Social, para quem trabalha na área pública, ela tem que ser interpretada de um jeito. Agora, o trabalhador que enfrenta o sol, chuva, o calor de 300, 400 graus, mesmo com os equipamentos de segurança, o ruído acima de 100 decibéis, né, poluente, como graxa, óleo, uma atmosfera totalmente poluída, não pode aposentar igual um senhor que fica sentado numa cadeira, num ar-condicionado. Mas os senhores deputados não fizeram essa discussão, não interpretaram esse detalhe, não bateram, não chamaram para conversar, porque vocês não sabem o que é isso. Vocês, eu sou militante do PT, mas você é médico, você foi criado no bom, seu pai era prefeito, né? Sua mãe era deputada, seu avô era senador, então você não sabe a dificuldade que é levantar às 6 horas e enfrentar um ônibus como São Paulo. Por que São Paulo está rejeitando o PT? Porque o PT não defendia e não defende o trabalhador. Uma cidade siderúrgica, o PT tinha que ter obrigação de defender a questão do trabalho. Então, nós estamos vivendo um país totalmente diferente. E, felizmente, o Brasil vai ter jeito se a nova geração entender e saber diferenciar o que é certo e o que é errado. Dinheiro público não é para ser roubado. Dinheiro público não é para ser dilacerado, não é para ser tirado. O nosso Brasil elege um vereador, ele pensa em ficar rico em 4 anos. Elege um prefeito, ele quer ficar rico em 8 anos. Porque ele fica sabendo, ouve falar, o prefeito tal, fulano ficou rico. E acaba acontecendo o que nós estamos vendo por aí, a corrupção lameando o nosso país. Começa na Previdência, começa na área da saúde. O camarada tem coragem de tirar dinheiro da saúde,
achando que isso, né, é importante na sua vida social. Eu falei com um amigo meu, esses camaradas e prefeitos, governador e presidente, 99,9 não vão herdar o reino dos céus. Porque para herdar o reino dos céus, vocês vão ter que devolver o que vocês roubaram. Um abraço. Aqui voltaremos sempre com a nova interpretação da política brasileira. Dom Lelé, para o jornal Valinete. Você sempre atento com as notícias que correm por aqui.